Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Tudo bem com vocês, gente? Finalmente vai sair uma live aqui, né? De uma videoaula que vocês tanto me pediram. Finalmente, por quê? Porque voltaram as aulas, Luísa foi pra escola e finalmente teremos tempo pra fazer as coisas. Graças a Deus. E, gente, eu vou tentar fazer o máximo pra essa aula não demorar, tá bom? Eu tô colocando aqui meu calcador de Teflon, como eu falei pra vocês. Essa aula vai ser da Bolsa Marilene. Eu vou trocar aqui... Cadê minha linha? Achei. Não liguem pra mim, eu sempre tomo umas dessas assim na live, tá? Trocando aqui... Nossa, tem duas linhas brancas. Acho que uma era da minha overlock, eu esqueci de colocar pra lá. Bom... Vou colocar minha linha aqui, né? Essa daqui, gente, é a tamanho 60. Linha de poliamida 60. E aí eu vou passar aqui na minha máquina. Antes de passar ela toda, eu vou conferir se eu tenho linha na bobina pra poder fazer. Porque senão eu vou ter que bobinar aqui com vocês. Espera só um pouquinho. Tentei separar o material mais rápido que eu podia, mas demorou um pouquinho, né? Então, dá uma segurada aí. Olha, tenho pouca linha. Eu tenho certeza que essa linha vai acabar no meio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou já rebobinar uma antes da gente começar a aula. Enquanto minha máquina rebobina... E aí eu já vou cortando o painel aqui com vocês, porque primeiro eu quero mostrar pra vocês qual que é o painel, tá? Tem a bolsa pronta? Não lembro agora. Nem sei onde tá, gente, que eu fiz feira esse final de semana, então deve estar guardada ainda. Ó, esse aqui é o painel da Bolsa Marilene, tá bom? Então aqui nós temos essa parte de cima, que é o canal do zíper. Aqui é o fundo da bolsa, tá? Ou folha, como vocês preferem chamar. Espelhos, parte traseira, parte frontal e o bolso frontal, tá? Vai ter esse rosinha aqui no fundo do bolso pra dar um destaque. Esse quadrado aqui, ó, você pode usar pra fazer tanto terminal de zíper, né? Fazer o terminalzinho do zíper, o puxador. E a gente também vai usar pra fazer a lapela do bolso, tá? Essa daqui eu vou fazer com a lapelinha pra vocês terem noção mais ou menos. Eu vou fazendo e vou falando pra vocês. Deixa eu terminar aqui de colocar... Até mudei a câmera de posição. Deixa eu terminar aqui de colocar a minha linha aqui pra rebobinar. E aí, enquanto ela bobina, eu vou cortando o painel aqui juntinho com vocês. Eu queria trazer o painel inteiro só pra vocês verem qual que é a bolsa, qual que é o painel. Se vocês compraram esse painel lá na Mega ou na JJ... Ou na JJ, ó. É que os materiais que eu utilizo também são da JJ, tá, gente? Pera aí. Pra ver se vocês compraram esse painel lá na Ponto X Tecidos, direto na loja, ou no site, ou na Mega, tá? Então, tá enchendo aqui a bobina e a gente já vai cortando aqui o painel pra tentar adiantar. Quem que entrou? Ateliê Ju Daniel, seja muito bem-vinda. E aí vocês vão me falando, quem é que comprou esse painel aqui lá na Mega, lá na Ponto X? Essa aula vai ficar gravada, tá? Assim que a live terminar, eu vou manter ela aqui. E aí eu vou ver se a Ponto X também deixa lá no Instagram deles. Enchendo aqui a bobina, tô de olho. Ó. Vocês podem, quando você... Aqui já terminou. Quando vocês forem cortar, vocês podem cortar rente, tá? Não precisa deixar a margenzinha branca, não. Que aí o painel, ele vai bater direitinho. No final eu mostro pra vocês. E enquanto isso, eu vou falando pra vocês o que a gente vai utilizar nessa bolsa, tá? Além de utilizar o painel lá da Ponto X, a gente vai utilizar pra forro. Eu vou usar aqui o bagum, mas vocês podem utilizar o nylon emborrachado.
para poder deixar a bolsa impermeável, ou quem preferir usar tecido também como forro, também dá para usar tecido como forro tranquilamente, tá? Ateidias Reconquistas, não sei se eu li direito, tá? Seja bem-vinda. Então, eu vou ensinar aqui pra vocês a bolsa Marilene. Tô fazendo o corte com vocês aqui junto da bolsa. Essa bolsa aqui, gente, eu não uso estruturador, tá? Mas se alguém quiser usar pra deixar ela mais durinha, eu recomendo o TNT 150, tá? Porque o TNT 150, ele é fino, ele não vai deixar sua bolsa grossa nem pesada. E também pode deixar um aspecto mais duro. Mas essa bolsa aqui eu não vejo necessidade, tá? Se vocês quiserem colocar, eu recomendo colocar apenas na parte do fundo, pra ela ficar com aquele formatinho lá, abaloado, bonitinho. Porque eu não acho que tem necessidade, tá? O próprio material sintético da Ponto X, ele já é grossinho, ele já deixa a bolsa com uma firmeza muito boa para você poder usar ou para você poder vender aí para sua cliente, tá bom? E aí, essa é a minha recomendação para vocês. Eu não vou utilizar o estruturador, mas quem quiser, fique à vontade. Quem quiser utilizar outro tipo de estruturador que também já faça uso, como o estruturador autocolante ou EVA, enfim, fica a critério de vocês, tá, gente? Muitas pessoas me perguntam, Pri, eu consigo fazer essa bolsa na doméstica? Sim, você consegue. Eu vou utilizar aqui a minha máquina industrial, que é a que eu tenho. Eu não tenho mais a minha doméstica, porque eu vendi ela. Mas vocês conseguem fazer, tá? É só utilizar as ferramentas necessárias para isso, que é o calcador de teflon, que eu já falei para vocês, a agulha 18 ou 16, eu prefiro usar 18, mas pode ser 18 ou 16. A sua máquina ela tem que estar regulada no ponto maior, então aqui eu vou utilizar o ponto 5 para poder fazer essa bolsa. E o que mais? Tinha mais alguma coisa que agora eu não me lembro. E a linha, né, gente? Tem que ser a linha de poliamida número 60. Por quê? Porque se vocês usarem aquela linha de tecido comum, pode ser que não escorregue, o material fique assim, tipo, meio comidinho, sabe? Então, essa linha, ela é como se fosse uma linha encerada, né? Ela lembra uma linha de bordado, ela é como se fosse uma linha encerada. Então, ela também ajuda para esse tipo de material na hora da costura. Se você for costurar com uma linha normal, pode ser que não vá dar muito bom no seu material. Então, por isso que tem muita gente que fala assim, ai, Pri, não dá pra costurar na doméstica, a minha doméstica mastiga, a minha doméstica come o material. É por causa disso, tá? Porque não utiliza ponto certinho, o material necessário para poder produzir. Então, tem que ser observado tudo isso, tá certo? Tô finalizando aqui o corte do último espelho, que esse daqui é do nosso bolso frontal. Infelizmente, essa bolsa aqui eu não vou conseguir colocar minha etiqueta, tá? Porque minhas etiquetas acabaram, inclusive eu preciso fazer de pedido demais. E se alguém tiver etiqueta, sua própria etiqueta, por favor, coloque, é muito importante, tá? Pra poder aí identificar a sua peça, a sua marca, o seu produto, tá bom? Mas essa daqui eu não irei colocar. Que acabou. Quem mais tá entrando? Dani Atelier, 86. Camila Moreira entrou. Bom dia, né, gente? Eu tô quase no boa tarde já. Então, ó, cortei aqui os espelhos, parte de trás, parte da frente. Essa partezinha aqui, que é o quadradinho que vem, falei pra você que a gente vai fazer tanto o terminal do zíper quanto o fecho do bolso. A parte do fundo da nossa bolsa, o bolso frontal e essa parte aqui que é o canal do zíper. A gente vai fazer um corte no meio. Vamos já cortar no meio isso aqui? Fica mais fácil? Ó, vocês alinham assim direitinho que vai dar certo. Esse daqui não dá pra identificar muito porque a estampa é de mandala, tá? Mas quem comprou outra estampa, por exemplo, um floral, vai dar pra identificar que aqui as imagens estão como se fossem assim, ó, espelhadas.
Então, vai ter o centro direitinho pra vocês fazerem um corte. Essa daqui não dá pra identificar, porque é uma mandala, né? É linda essa estampa, né, menina? Maravilhosa. E tá disponível no site, tá? No Ponto X. Então, quem gostou dessa estampa, pode ir lá. Quem ainda não tem a sua bolsa, pode ir lá no site da Ponto X Tecidos e adquirir a bolsa de vocês pra fazer. Lembrando que vocês podem utilizar o meu cupom, que é Mimos da Pri, pra vocês poderem adquirir pelo site e fazer a comprinha de vocês com desconto, tá? Ajuda aí já no frete de quem for de fora de São Paulo. E quem for de São Paulo também pode comprar pelo site, ter o desconto, e quiser retirar na loja também tem a opção de você colocar lá pra retirar na loja, tá certo? E tem várias estampas, tá, gente? Quem não curte muito a mandala, tem floral, tem estampas lindas lá pra vocês escolherem. Bom, ó, cortei aqui a parte do zíper. Eu já deixei todo o material separadinho. E aí eu vou mostrar pra vocês, tá? O que eu vou utilizar. Além do bagum, como eu falei que eu vou utilizar pra forro, eu vou precisar... Deixa eu pegar aqui que aí eu já mostro pra vocês. Quem tem medo de vivo? Quem tem medo de vivo, levanta a mão. Ó, todos os materiais que eu tô utilizando aqui, fora o painel, é da JJ Fivelas, tá? Então, esse material aqui, ó, é o vivo. Eu gosto de usar o vivo transparente pra maioria das peças que eu vou fazer, porque eu não preciso ter um vivo de cada cor. E se eu tenho o transparente, ele combina com todas as estampas. Ele é um pouquinho mais caro, mas vale mais a pena, porque como eu não tenho muito espaço aqui pra manter, ao invés de eu ter um vivo de cada cor, eu tenho um transparente que serve pra todas as cores e é isso, tá? Então, tem um vivo transparente. Escolhi aqui um cursor de mandala também, ó, bem bonitinho, pra poder colocar nessa bolsa, que eu acho que vai combinar. Separei aqui o meu botão imantado, e aí eu vou colocar com balancim, então separei aqui os rebites também do balancim. Regulador pra gente poder fazer a alça. Mosquetão. Esse triângulo aqui, que todo mundo me fala o nome, toda vez eu esqueço. E dessa vez eu não peguei o de 3, porque eu não vou fazer ele com alça, tá? Então tem essa possibilidade também. Você pode fazer com a alça aqui, ó. Que esse daqui é o que vai na bolsa, certo? Então você pode colocar com a alça aqui e prender na bolsa. Só que ao invés de fazer isso, eu vou fazer com o sintético, então dá pra fazer menor. Então eu peguei esse daqui, que se eu não me engano é de 2 ou é de 2,5. E aí eu vou fazer com o sintético mesmo, que veio junto com o painel, pra gente poder otimizar tempo e utilizar todo o painel e também economizar a alça, né? A alça eu separei 1,5 m pra gente poder fazer. O zíper, 33 centímetros de zíper, tá? Vai tá aquele negócio de diferente a cor, mas ó, é tudo rosa, bem parecido, porque o nosso painel aqui tem rosa, né? Ó, então bem parecido com o painel, tá bom? Vou separar aqui tudo do ladinho. Vou terminar aqui de passar a linha na minha máquina, que eu tava bobinando aqui tava pouquinho. E a gente já vai começar, tá bom? E aí eu já vou falar pra vocês o que a gente vai fazer. A primeira coisa que a gente vai fazer nessa bolsa é a costura do bolso, tá? Deixa eu passar aqui o bolso frontal. Coloquei aqui minha máquina na número 5, do número 5, né? É no sintético, quem perguntou, a Dani, é no sintético. Você dublou no nylon? Não, não dublei no nylon, tá? Esse material, ele já vem... Esse material aqui é um sintético e ele já vem na malha, no fundo de malha, tá? Maravilhoso isso aqui. E aí eu vou fazer o forro de bagum e não vou utilizar estruturador, mas quem quiser pode colocar o TNT 150, que fica bem durinho e a bolsa não fica pesada, tá bom? A Fabi também entrou. Deixa eu passar aqui. E aí eu vou virar já minha câmera pra vocês poderem ver a parte que eu vou costurar, tá? Porque até então vocês não estão vendo ainda. Deixa eu fazer assim. Vou ver se tá tudo certo. Pronto. Aí eu vou virar aqui o celular um pouquinho assim pra vocês verem, tá?
Vou separar aqui esse material que eu trouxe pra cá, que eu não vou usar agora, certo? Tô derrubando tudo, mas tá tudo sob controle. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, que meu babum tá estendido ali na minha cama, porque aqui vocês não sabem, gente, mas é meu quartelier, tá bom? Então me deixem. Ó, deixa eu já cortar a parte do espelho rosa, que aí aqui já tá no tamanho, aí eu já corto. Eu sempre gosto de cortar o forro um pouquinho maior, tá, gente? Então aqui eu tô cortando o forro um pouquinho maior pra poder dar bom. Depois que eu fizer o bolso, aí eu falo pra vocês o que eu vou fazer. Tá de plantão na loja hoje? Eita, nós, segunda-feira é o dia, hein? É o dia. Aproveita enquanto não tem cliente. Ó. Então aqui a gente vai passar uma costura próximo do abaloado do bolso. Bem próximo mesmo, assim, pra não comer muito esse bolso, senão o bolso vai ficar pequeno, tá, gente? Vou pegar minha tesoura de arremate, fica mais fácil que pegar a tesoura grande, né? Então, ó, conseguem ver a costura aqui, ó, bem próximo, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu passei aqui, eu já vou fazer o corte. Cadê minha tesoura de picote aqui? Eu já vou fazer o corte aqui com a tesoura de picote, que ela vai me ajudar nessa parte abaloada a virar, tá? Mas, gente, eu não estou cortando o sintético, tá? Eu tô cortando só o forro, ó, dá uma olhada. O sintético continua, e aí o forrinho já tá todo cortadinho. Aí eu vou virando e a gente vai passar uma costura toda a volta pra prender esse forro aqui no sintético. Silvia Assis entrou. Seja muito bem-vinda, Silvia. Estamos fazendo a bolsa Marilene. Ó, você vai virar toda assim, ó. Ó como que vai ficar. Tá vendo? E aí a gente vai passar uma costurinha aqui de pesponto na parte de cima do bolso e em toda a volta da bolsa pra poder assentar esse forro, tá? Meninas, se vocês tiverem dúvida, podem ir mandando, que aí eu vou tentar acompanhar aqui respondendo vocês, tá bom? E aí depois também, quem for assistindo depois, pode mandar no direct ou então mesmo pelas mensagens, que aí eu vou respondendo também, tá? Quem quiser fazer sem o botão nesse bolso, sem a lapela, na verdade, né? Pode fazer também, tá? O botão, ele fica um charmezinho e agrega valor à peça. Tem cliente que gosta, tem cliente que não gosta. Então, se você for fazer personalizado, se não for pra deixar pronto entrega em uma feira, você pode perguntar pro seu cliente. Quer com bolsinho de botão ou prefere sem? A sua cliente vai falar pra você, tá? Ó, fiz aqui o pesponto. Vai ser uma costurinha toda a volta, agora a gente vai refilar e tirar esse excesso, tá certo? E tem mais gente entrando aí na live. Ouros da Terra. Oi, Claudinha, tudo bem? Tá linda essa estampa, hein, Claudinha? Eu lembrei de você, viu? Chinelos do Souza. Menina, vocês estão em feira? Claudinha, você tá em feira? Beth, você tá em feira? Chinelos do Souza, a Beth. Vocês estão em feira, gente? Me falem. Me falem, porque eu queria estar em feira também. Precisava ganhar meu dinheirinho. Mas mês que vem tá aí, a gente vai... Inclusive, tá acontecendo sorteio, tá? Agora, às 11 horas, começou o sorteio lá do Movimentos Paulistanas. Se vocês forem assistir e ouvir meu nome, me contem aqui. Dê uma espiadinha lá e vocês me contem aqui. Pri, seu nome saiu no sorteio. Porque as feiras que tá sendo sorteado agora, acho que é da região central, que eu me inscrevi.
E a da Zona Sul, que vai ser, que é bom aqui pra mim, né? Porque eu moro na Zona Sul. Mas enfim, ó, vai ficar assim, tá bom, gente? Aí aqui, o que eu vou fazer? Eu vou achar o meio do bolso. O bolso, ele não tem marcação de meio, tá? Mas eu vou achar o meio desse bolso aqui. As outras partes, que são espelho, eles têm marcação. E aí fica mais fácil, tá bom? Ó, fiz um piquezinho, achei o meio. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Essa parte aqui, não, essa parte aqui também não tem, que é o estampado, né, que é o fundo. Eu vou fazer, vou marcar aqui o piquezinho pra ficar mais fácil. O que tem marcação é o rosa. Que é o rosa, eu consegui ver a marcação. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, o rosa, ele tem marcação. Alguns, você vai conseguir ver essa marcação, outros não vai ver porque a estampa vai estar... é um pouco escura, mas aqui você consegue ver, ó, aqui a marcação da parte do bolso, ó. Você vai achar o meio, o piquezinho que eu dei com esse meio aqui, com esse cortezinho aqui, e vai colocar assim. Aí essa ponta vai vir aqui, tá? Tem dos dois lados, vai ser dessa forma. Agora, o que eu vou fazer? Vou passar o meu forro na parte da frente da bolsa, no espelho da bolsa, tá? Bem na pontinha. Essa costura aqui, ela é bem na pontinha, tá, gente? Só pra ele dar uma agarrada no forro. Eu gosto de vir assentando assim tudo, porque às vezes o sintético sai do lugar. E aí, gente, vocês façam com calma, tá? Quem não tiver habilidade de fazer assim, sem clipe, vocês podem usar o clipe. Só não usa, como é o nome? Alfinete, pelo amor de Deus, pra não furar o seu sintético, tá? Mas se vocês tiverem clipes e quiserem usar o clipe pra poder segurar o forro na parte principal, fiquem à vontade. Agnes, tudo bem, mulher? Ateliê da Karen Freitas entrou. E Tenório Olislene, é isso? Ó, passei o forro, vou costurar a volta e tirar o excesso, tá bom? É isso, gente, não tem muito segredo dessa bolsa. E ela é bem gostosinha de fazer, bem rápida. Eu falo sempre pra vocês que eu demoro nas minhas lives porque eu converso muito, porque eu bato muito papo aqui com vocês. E aí acaba que eu vou deixando a hora passar, tá? Mas o dia que eu vou fazer mesmo uma gravação de vídeo sem ser live, que a gente não vai ficar conversando, eu acredito que o vídeo fique mais curto. Até porque dá pra editar, tudo bonitinho, né? Mas é isso. Ó, tirei todo o excesso. Agora a gente vai colocar esse bolso aqui, tá bom? Olha só que bonitinho que já tá ficando a nossa bolsa. Gente, eu vou acertar aqui. E nessa hora eu gosto de usar o clips, que aqui não tem. Vou pegar, calma aí. Ó, aqui eu tenho dois tipos de clips, tá? Eu tenho o de plastiquinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem esse grande. Tem esse menorzinho, que ele quebra muito, 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 mas eu amo eles. E tem esses daqui, ó, que é o de escritório, que eu também amei. Uma amiga minha me indicou e eu comecei a usar. Eu amei esses daqui de escritório, porque eu acho que eles seguram bem, sabe? Assim, não deixa escapar. Então, eu vou usar esses de escritório aqui pra prender. E aí, eu vou prender aqui a pontinha do meu bolso na marcação, que tem aqui na bolsa. Ó, olha só, aqui você já vê que ele fica certinho, tá vendo? Eu prendi bem aqui na marcação, ó. E aí aqui vocês ajustam o centro, no caso aqui que já tá marcado com o pique, né? E é o pique que eu dei. Império das Artes entrou, seja muito bem-vinda. Então agora eu vou passar uma costura a toda volta pra prender esse bolso aqui. Também bem na pontinha, tá, gente?
e só nessa partezinha aqui do bolso, porque depois a gente vai colocar o vivo. Se você não quiser vivo, se você falar, Pri, dá pra fazer sem vivo? Dá. Eu gosto de colocar vivo, porque eu acho que a peça fica mais bonita, tá bom? Então, se você quiser, não coloca vivo. Ignora essa parte, vai dar o mesmo resultado praticamente. Só não colocar o vivo, tá bom? Uma coisa que eu ensinei pra vocês aqui já, pra quem é nova não sabe, é que quem tem dificuldade com vivo pode começar fazendo primeiro o de tecido. Eu utilizo espaguete, que é o fio normal de encapar, o sintético só que eu encapo o tecido. Aí ele não fica tão pesado também pra você poder passar na sua máquina doméstica, tá? Mas é isso, ó. Então, bolsinho colocado, agora vamos colocar o vivo. A Sami. Bom dia, Sami, tudo bem? E aí, mulher, a gente precisa marcar pra te entregar suas coisas, hein? Cadê onde eu pus o vivo? Aqui. Aqui! Então, vamos lá. Aqui o vivo também não tem segredo. O que eu gosto de fazer? Dar uns piquezinhos na parte arredondada. Tem gente que não faz, porque acha que, ai... E pra fazer esse terminal de vivo transparente, o que eu uso? Cadê o que eu tinha aqui? Acho que já acabou. Eu uso plástico transparente, tá, gente? Então, tem um pedacinho aqui que é restinho, sobra, ó. O plástico transparente, ele vai ser o meu acabamento do próprio vivo transparente na hora de fazer um encaixezinho. Então, vou cortar um pedacinho aqui desse pra poder fazer igual o tamanho de um viés. Igual o tamanho de um viés de boneão, tá bom? Que aí dá pra fazer. Estou bem. Nossa, seu cabelo cresceu, tá lindo. Ai, obrigada. Cheguei na hora certa. Eu nunca sei o vivo. Não, é isso aí, ó. Então, aqui onde eu dei o pique, eu vou colocar a parte central do plástico. E aí, eu vou colocar o vivo também na parte central, tá? Eu vou costurar e eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Porque, como ele é transparente, ele meio que fica imperceptível. E, gente, eu não uso calcador de vivo, tá? Mas vocês podem ficar à vontade. O calcador que eu utilizo de teflon pra costuras, em geral, de tudo que eu faço, é o de zíper. Que é o de zíper lateral. Então, eu uso muito, muito de verdade esse calcador de teflon de zíper. Tanto esse de teflon quanto o normal de metal, quando eu vou costurar tecido. Olha só. Ele é esse daqui, só que de plástico, tá? Então, ele é o pé de zíper e é esse que eu uso pra poder colocar o vivo. É esse que eu indico. Porque antes eu utilizava o de vivo, mas o de vivo quebrava muito, eu tinha que ficar comprando toda hora. Não sei por quê. Então, agora, usando esse de zíper, eu não tenho esse problema. E pra minha vida, porque eu uso ele pra tudo, tá? Então, quem tiver o de vivo e se sentir à vontade, use o de vivo. E quem preferir usar o de zíper, usa o de zíper. Ó, deixa eu explicar pra vocês. Nessa parte arredondada aqui de cima da bolsa, tá vendo? Ela é mais inclinada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uns piquezinhos no vivo pra o vivo poder assentar nessa parte arredondada, tá bom? A Samanta entrou. Tudo bem, Samanta? Samanta, você viu a mensagem que eu te mandei aí no WhatsApp? Eu recebi notificação aqui. Seu pedido tá pra chegar, hein? Seu pedido tá pra chegar! Depois você me conta, tá? Quando você recebeu. Ó. Agora eu vou passar o vivo. Essa parte reta é mais tranquila. E aqui, quando chega na outra curva, eu dou mais uns piquezinhos. Eu dou uns 3, 4 piques, depende do tamanho da curva. Mas já é o suficiente pra poder assentar o vivo aqui, tá bom? Aí, nessa parte aqui de baixo, eu só vou empurrando com o dedo. Tem gente que fala assim, Pri, você não tem medo de furar o dedo? Não, já furei, meu dedo não caiu, tá tudo certo. Gente, pra vocês terem noção, eu costuro há 5 anos. E eu demorei 2 anos pra ter a minha primeira furada de dedo de agulha. De agulha entrar literalmente no meu dedo. Demorou 2 anos e é um orgulho pra mim, tá?
Então, curiosidades aí que eu vou contando pra vocês. Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais mesmo, minha filha. Mas eu não tenho medo não, né? Porque tá aqui, inteiro ainda. Ó, o que eu faço pra poder colocar o vivo? Quando ele vai chegando aqui, eu encosto essa base da minha tesoura no vivo que já tá costurado. Pra eu poder fazer o corte certinho do que ainda falta costurar aqui, tá? Então eu venho, ó, vocês conseguem ver aqui, deixa eu tentar aproximar a câmera pra vocês verem. Ó, eu encosto a minha tesoura aqui, deixa eu ver se vocês estão vendo, peraí. Cadê? Eita, nós, fugiu. Agora eu que não consigo ver se vocês estão vendo ou não. Aqui, ó. Eu encosto aqui a tesoura e aí, na hora de cortar o vivo, eu deixo ela bem retinha aqui, tá? É que o vivo tá em cima da tesoura, eu não vou conseguir cortar agora sim, porque eu tô segurando o celular pra vocês, tá? Mas, bora lá. Opa, não cai não, gente. Fica aí, pelo amor de Deus. Fiquem aqui comigo, ó. Então, eu vou fazer assim pra vocês terem noção, tá? Do corte do vivo, pra ele poder ficar retinho. Assim, ele não sobra, ele não falta e dá certo. Aí, aqui, ó, não tem o plastiquinho, ó. Vocês conseguem ver que aqui tem um plástico transparente? Que é o terminal desse vivo. Aí, eu vou fechar ele aqui assim, ó. E aí, a gente vai continuar a costura e passar em cima. Aqui, eu dei um retrocesso 2, 3 vezes pra poder prender esse plástico. Mas, olha... ele vai ficar assim. Vocês conseguem ver? Aqui tem um cortezinho, que aqui vai uma parte e aqui vai a outra, tá vendo? Depois que a bolsa tá montada, ninguém consegue ver, tá? Mas é isso. Vai ficar assim, tá? Olha só que bonita. Olha só que tetosa. Olha só que fofinha que tá ficando a nossa bolsa. Aqui é o bolso. Gente, eu esqueci de colocar o negocinho daqui, tá vendo? Eu sempre esqueço. Ó, o que eu vou fazer? Vou pegar esse quadradinho... e a gente vai montar o estilo de um viés, vai. Para um lado e para o outro, num tamanho que você veja que seja bom para você colocar o seu botão. Deixa eu ver quanto que eu vou usar aqui. Deixa eu ver quanto que eu vou usar de tamanho. Eu preciso deixar aqui... assim não dá. Assim. Ó, esse quadrado aqui que vem, ele tem um tamanho de 15 por 13. Então, ele tem um tamanho de 15 por 13. Eu vou cortar essa parte maior aqui, um tamanho de 2,5, tá? Cadê minha régua? E eu vou riscar ele pelo lado de dentro. Vou marcar aqui 2,5. Por quê? Porque esses 2,5 eu vou usar como terminal o terminal do zíper, tá? 2,5, 2,5, tá tudo certinho. Vocês podem usar a caneta fantasma, que aí depois apaga com ferro, fica tudo certo. Eu vou separar essa partezinha aqui pra poder fazer o canal do zíper, tá? Eu sempre perco essa parte, mas vai dar certo. Aí aqui, ó, eu já vou dobrar igual um viés. Dobra no meio. Pra ficar mais fácil, né? Aperta assim pra marcar o meio. A Jana entrou, Jana, minha prima, e a Tainá Vitória, é isso? Tainara Vitória. Seja bem-vinda. Aí agora eu vou fazer igual um viés, tá, gente? Vou dobrar meio, meio. Dobrar mais uma vez e vai ficar assim, tá? Ó, vou passar uma costura reta desse lado e uma reta desse lado. É igual um viés. É assim que a gente vai fazer o nosso... Deixa eu deixar aqui. Eu não vou nem colocar um pé. Eu vou colocar meio, tá? Meio pezinho pra ficar bem bonitinho esse acabamento aqui. Aí, aqui do outro lado...
Pronto. Ó, vai ficar uma tirinha assim. Essa tirinha a gente vai colocar o botão imantado. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu isqueirinho, dar uma queimadinha aqui na linha, tá? Pra essa linha não aparecer. E aí, a gente vai achar o tamanho certinho aqui do botão. Aonde que eu quero que o meu botão fique? Aqui, mais ou menos. Ó, mais ou menos aqui. Então, eu vou usar esse tamanho, essa parte aqui de cima eu vou descartar, tá bom? Aqui pela marcação central, ó o legal de usar o Vivo transparente. Vocês conseguem ver esse risquinho aqui? Esse risquinho aqui é a marcação central da bolsa. Então, o Vivo transparente, ele auxilia até nisso, tá? Se fosse um Vivo de cor, você não ia conseguir ver. Mas ia estar a marcação do pique, tá? Então, fica tranquila. Então, vou vir aqui, deixar rente a minha régua, mais ou menos na altura que eu quero o meu botão. E aí, eu vou fazer um pontinho, que vai ser aonde eu vou furar o meu botão. Tô riscando aqui com a caneta de sintético. Gente, se vocês tiverem dúvida, vocês vão perguntando, tá? Loura Dil entrou, Bruna Cristina entrou. Ó, vou pegar aqui o meu balancinho, vou fazer a troca dos... Como é o nome disso aqui? Esqueci. Eu tô esquecendo tudo. Eu vou colocar esses daqui, que são do botão de imã, tá? Então, na parte de cima é o de rebite normal. Cadê? Esse aqui. Pra furar, eu uso um furadorzinho que eu tenho aqui, que eu amo ele, que é tipo um agulhão, ó. Aqui eu já deixei separadinho aqui o meu botão de imã. Esse aqui é o botão 18 que eu vou usar, ó. Tirar aqui os rebites. Aqui eu já fiz a marcação. Essa partezinha aqui, que é a maior, ó, eu vou colocar direto no bolso. Vou colocar o rebite. Esse daqui é o do maior, não, esse aqui. Aí eu venho, faço o encaixezinho aqui rapidinho, ó, talvez vocês nem consigam ver, mas enfim. Deixa eu ver. Ah, não, era esse aqui mesmo. Ó. Venho com o balancinho e aplico, tá? Quem não tiver balancinho, gente, pode deixar também sem o botão, tá? Não tem problema nenhum. Aí agora eu vou vir aqui no meio dessa lapelazinha que a gente fez, aonde eu quero que venha o botão. Deixa eu fazer a medição aqui direitinho, assim. Mais ou menos. Onde eu quero que venha o botão, eu furo. Aí eu coloco essa partezinha que é mais fininha. Tá vendo? Essa partezinha mais fininha que vai na lapela. E o encaixe na parte de dentro, tá? Aí aqui eu vou colocar o rebite. Vou trocar aqui o... Gente, eu não esqueci o nome desse negócio. Alguém me lembra o nome desse negócio que eu esqueci? Matriz. Ô, Jesus amado. Viviane Costa entrou, seja muito bem-vinda. Vou dar uma acertadinha aqui. Ó, vai ficar assim, tá? E aí, a sua bolsa tem que ficar assim, né? Eu passei o Vivo e esqueci de costurar. O que é que eu vou fazer? Abrir aqui um pouquinho do Vivo só pra fazer esse encaixe e a gente passa de novo a costura. Não tem problema nenhum, tá? Às vezes acontece. É igual quando você fecha zíper sem cursor. Já aconteceu com vocês? Fechar zíper sem cursor é uma coisa, viu? Ó, eu venho aqui com o meu descosturador, não. Tesoura de arremate, curto aqui. Corto um pouquinho só e vou encaixando o dedo, porque aí ele não vai danificar o sintético, tá? Ó, fiz um cortezinho bem pequenininho só pra passar meu dedo, tá vendo? Aí eu vou fazer o encaixe dessa alça, ó, dentro do Vivo, que eu havia esquecido. E aí vai ficar assim. Olha só que linda a nossa bolsa tomando forma. Aí aqui eu vou passar a costura de novo pra prender, tá bom?
eu só ver aqui onde que tava o centro. Pra cá. Pronto. Ó, aqui já saiu, eu tenho que encaixar de novo. Quem tá aqui comigo, levanta a mão. Ponto Caprice. Seja bem-vinda. Agora sim. Vou passar aqui, vou tentar colocar em cima da mesma costura que eu fiz, tá, gente? Porque assim não danifica o sintético. Dentro do mesmo furinho. Pronto. Agora eu vou cortar esse excesso da lapela que ficou. Ó, esse excesso aqui eu vou cortar. E a parte frontal da nossa bolsa já está pronta. Certo? A gente vai reservar aqui do lado. Olha só que legal que ficou. Vai ficar assim, tá? Agora, essa parte aqui do fundo, o que a gente vai fazer? Eu gosto de colocar bolso. Então, eu vou recortar duas partes dela como um todo sendo maior, tá? Pra forro. Por quê? Porque uma eu vou usar como forro normal e a outra eu vou dobrar no meio e fazer os bolsinhos daqui pra gente poder fazer. Então, espera aí um pouquinho que eu vou fazer o corte aqui, tá? Junto com vocês. Quem não quiser fazer dobrado, dá pra fazer um pedaço só e passar um viés pra fazer acabamento, sabe? Fica bom também. Vou cortar aqui essa parte. E aqui essa outra, eu já deixo ele um tamanho maior. Não vou passar a medida pra vocês do forro, tá, gente? Mas vocês sabem que o forro é maior. O forro é maior do que o espelho. Então, assim, cortei aqui o tamanho do forro maior, ó. Tá vendo? Passa um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo. E eu dei arredondada aqui, porque essa é a parte mesmo do forro. E esse daqui ficou mais quadrado, e o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar ele assim no meio. Certinho. E vou fazer isso, tá? Pra fazer o bolso. Só que antes, o que que eu vou fazer? Dobrei no meio, eu vou passar uma costurinha de pesponto aqui na parte da dobra, pra ficar bem bonitinho o acabamento. Então, pé de máquina aqui só pra dobrar direitinho. E aí, eu quero deixar dois bolsinhos. Aí, o que que eu vou fazer? Ó, ficou dobrado, tá vendo? Aqui ficou aberto, essa parte do dobrado. Eu vou colocar aqui sobre o meu forro e eu vou passar uma costura do bolso aqui, ó, aqui pra baixo, pra poder prender o meio e aí ficar dois bolsinhos separados, tá? Então, eu vou fazer isso. Eu não sei se vai ficar exatamente no meio, tá, gente? Porque eu tô medindo, mas não tem problema, porque vai ficar tipo um bolso maior que o outro. O importante é que você comece a sua costura da ponta do seu bolso e vá até embaixo. Porque aí você já separou dois bolsos, não importa se ele vai ficar um lado maior que o outro. E assim até bom. Ó como é que ficou. Tá vendo? Aí essa parte aqui a gente vai prender agora junto com o espelho, tá? Deixa eu cortar aqui o excesso. Excesso de linha, a gente dá uma queimadinha, o bagulho tem que tomar cuidado porque às vezes escurece, mas aqui vai dar bom. Quem mais tá entrando? Kátia Matias, seja bem-vinda. Ó. Aí, parte de dentro, né, da malha, com a parte de dentro do bagum. E agora a gente vai passar uma costura toda a volta aqui no espelho, tá? Aí vocês tentam ajustar a costurinha, que vai mostrar aqui atrás, com a parte do meio que a gente fez o pique. Que aí vai dar certo, ele vai ficar um bolso mais centralizado.
Gente, eu moro na avenida que vocês ouvem de tudo, viu? Até o rapaz da roupa passando. Acho que meu filho chegou. Ele tinha saído pra cortar o cabelo. Deixa eu ver que horas são, gente. Passamos 47 minutos de live. Eu não quero aproximar, não. Calma aí. Vocês não são obrigados a me ver assim tão de perto. Ó. Costura toda a volta. Bem na pontinha. Apenas pra prender o forro no espelho. Confere se o seu bolso tá certinho. Como eu falei, quem tiver dificuldade, quiser colocar clips, coloca clips. Só não coloca o alfinete, tá? Pra não furar o seu sintético, seu material. Porque depois fica feio, fica furado o sintético, fica furado o forro de bagulho. Tá bom? Mas é isso. Aí a gente vai assentando aqui. Pronto. Aí o que eu vou fazer? Ó, passei o forro. Olha como é que ficou a parte interna. 2 bolsinhos. Vamos refilar isso aqui? Onde eu larguei a tesoura? Lá na cama, né? Porque eu tava costurando lá. Ou tava cortando o forro lá. Aí a gente já tem o quê? Várias tesouras próximas aqui. Deixa eu ajustar pra vocês conseguirem me ver melhor também. Ponto criarte. Tudo bem, Marina? Tô fazendo a bolsa Marilene. Você já fez a bolsa Marilene pra vender no shopping? Marina, faz, porque vai vender, viu? Porque essa bolsa aqui é sucesso. Coloca na sua coleção do shopping. Ó. Lembrando que vocês podem adquirir o painel de vocês no site da Ponto X Tecidos e comprar com o meu cupom que vocês têm desconto. Meu cupom é Mimos da Pri. Anota aí, já deixa salvo. Pra quando vocês forem comprar o material de vocês, vocês terem desconto lá no site usando o meu cupom, tá bom? Então, tô refilando aqui o excesso. Olha só como é que ficou. Os 2 bolsos e essa parte de trás. Agora a gente vai fazer o quê? Passar o vivo. É um painel, Marina. Do que? Pedadinho da Mega? Não entendi. Peladinho? Como assim peladinho da Mega? Menina, me explica isso direito. Tudo certo? Tá. Quer aparecer na live? Não. Então tchau. Vai expulsar assim mesmo? Cadê? Cadê? Achei. Caçando meu vídeo aqui. A gente vai passar o vivo e vou utilizar o restante do plástico transparente que sobrou, ó. Ó, pra poder fazer aqui o finalzinho do vivo. O corretor me trollando. É, corretor, mulher, você vê isso aí direito, hein? Que eu tô tentando entender o que você comprou lá. O que você comprou lá na Mega. Ai, gente. Corretor tem dessas. Eita, nós, o que aconteceu aqui? Travou a máquina. Ai, meu Deus do céu, o que vai acontecer agora? Por que essa máquina travou? O que a gente faz? A gente desliga a máquina. Que não dá pra entender o que travou aqui. Eu acho que foi a linha que acabou. Que eu coloquei a bobina que tinha menos linha. Esperar a máquina desligar. No ao vivo tem dessas coisas. Que aí eu vou virar aqui o... Ah, foi a linha que acabou. Aí travou. Deixa eu tirar aqui o... Deixa eu ver. É, acabou mesmo, gente. Aí ela travou. Ó. Acabou. Trocar a bobina, né? No meio, no meio. Ainda bem que foi no início da colocação do vivo. Aí não tem problema. O que você comprou lá na Mega, Marina? Me conta que agora eu fiquei curiosa. Você comprou o quê? Os painéisinhos da Fernanda, é isso? Deixa eu ver aqui.
Falando em Fernanda, outra Fernanda que entrou. Eu tava falando de uma e a outra entrou. Tudo bem, Fê? Deixa eu ajustar aqui agora. Agora eu acho que vai, hein, gente? Quando eu ligar a máquina, bora ver se ela já destravou pra gente poder continuar essa bolsa. Painel da bolsa Marilene de tecido de capivara da Fê e a lancheira. Ah, tá. Mas aí você comprou na loja concorrente, né? Ó, a máquina destravou. E vamos continuar a fazer a colocação do vivo, então. Agora aqui é mais rápido. Vou dar 2 piquezinhos aqui na... Essa tesoura não corta bem aqui, o pique é melhor a outra de titânio. Gente, tenham tesoura de titânio. Tesoura de titânio é vida. Recomendo pra quem estiver à procura de tesoura. É a melhor que eu tenho aqui no ateliê. Essa daqui eu ganhei da Amanda Zamproni. Mas ela não... Eu não vou falar que ela perdeu o corte, tá? Ela tem um corte maravilhoso. Só que aqui na pontinha, ela não corta com precisão. Tipo, ela corta mais no meio. Então, a de titânio é maravilhosa pra fazer os piquezinhos aqui. Eu amo. Não perde corte. Eu tenho a minha tesoura há anos, a de titânio. E eu gosto tanto dela que eu comprei outra igual. Ó, aqui eu tô fazendo sem dar pique, mas eu tô empurrando o vivo pra pontinha, tá? Então, essa parte aqui de trás da bolsa, ela vai ficar com esses bolsinhos que eu fiz agora, mostrando pra vocês no forro. Quem tá aqui acompanhando desde o início, sabe, tá vendo que como que eu fiz pra cortar ao vivo, né? Essa aqui eu vou ter que dar um pique, tem jeito não, pra poder rodar. Comprei do Fábio da Ponto X, painel de capivara e lancheira. Mas não é no sintético, é no tecido gabardine, não é isso? Lancheira que você comprou é aquela de duplo zíper que tinha lá que eu fiz? A térmica? Eu já sei qual que você tá falando. Espera aí que eu já te mostro. Deixa eu fechar aqui o meu vivo, que aí eu já pego pra mostrar pra vocês que é bom. E fica gravado e atiça as outras meninas a comprar também. Porque eu tenho essa de capivara aqui, só que ela não é da Fernanda, tá? É um painel no sintético, mas não é da Fernanda. De capivara que eu tenho. Ó, fiz a parte aqui do fundo. O espelho da parte de trás. Térmica de borboleta. Ah, a térmica de borboleta é minha. Então, essa térmica de borboleta mesmo, eu tenho ela de capivara. A estampa é de capivara, mas não é a capivara da Fernanda. É só uma capivara que eles estamparam, tá? Espera aí que eu já te mostro. Eu vou fazer a videoaula dessa lancheira. Não sei se nessa semana ou na próxima, porque o povo tá me pedindo muito. Vamos ver como é que vai ser o tempo aí. Porque eu tenho um curso amanhã e na quarta meu filho tem médico, então vamos ver como é que vai ser. Eu quero fazer essa lancheira, mas eu tenho 2 estampas aqui pra fazer. Eu tenho essa de capivara e eu tenho uma de bailarina. E aí eu acho que eu vou deixar uma enquete pro povo escolher qual que quer que eu faça a videoaula. Olha só que capivara linda. Essa daqui é a lancheira, né? Que aí vem o zíper aqui e aqui a aba. Essa aqui eu vou fazer a videoaula ainda. Então, se você comprou essa capivarinha aqui, ó... Saiba que... Ai, olha aqui o que eu achei também. Essa aqui é outra bolsa, tá, gente? Muito parecida, mas... é outra bolsa, também de capivara. Provavelmente você foi num dia que eu não estava, né, dona Mari? Ou na segunda ou na terça, que foram os dias que eu não fui. De capivara foi tecido de tricoline.
Foi o tricoline da Fernanda. De capivara. É, de capivara que eu lembro só tinha um tecido da Fernanda. Acho que é isso. Bom, espelhos prontos. Vamos para a parte do fundo e para a parte do zíper, né? Primeiro o zíper, depois o fundo. Mais rápido. Vamos cortar o forro. Vou já cortar tudo de uma vez aqui, que vai ficar mais rápido. Deixa eu ver, acho que esse aqui serve. Um pedacinho aqui que sobrou. Deixa eu ver se outro pedaço aqui se serve. Acho que esse aqui não vai servir. Não, esse aqui é muito pequenininho. Vou cortar já o fundo aqui. Ó, cortei o fundo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui na lateral. Depois a gente vai refilar. O importante é que aqui fica mais rentezinho, tá? Fui na terça, então. Na terça eu não tava no tricoline da Fê. Isso mesmo. No tricoline da Fê. Ó, deixa eu tirar outra parte aqui do zíper. Pronto. Eu já encaixando aqui na máquina. A Natália entrou agora pra me assistir. Tudo bem, Nath? Tô fazendo a bolsa Marilene aqui, ó. O que vocês vão fazer? Um ladinho aqui, direito do sintético com direito do zíper, que é a cremareira. Quem quiser passar uma costura aqui antes, por segurança, pra depois passar o forro, fique à vontade. Eu já passo tudo de uma vez, tá? E a parte do direito do forro do bagum. Então, a gente ajusta tudo. E quem tiver dificuldade pode colocar o clips. Eu vou colocar um clips aqui no meio. Porque aqui, como são 3, pode ser que desande, né? Deixa eu pegar aqui meus clips aqui. Eu não gosto de passar uma de segurança e depois passar outra porque é sintético, né, gente? Então, sintético, a gente tem que tomar o máximo de cuidado com essa questão de passa de novo, passar de novo, passar de novo. E tem a outra forma também de fazer no virado, tá, gente? É que o virado ele demora mais, tá? O acabamento fica lindo, mas o virado demora mais. E aí eu quero que esse vídeo fique mais rápido porque a gente já tá em 1 hora de live. Já completamos 1 hora de live, então vamos ver se a gente consegue fazer essa parte aqui um pouco mais rápido, tá bom? Teve gente que entrou agora, deixa eu ver, não. Então, passo aqui a costura de um pé de máquina. Ó, vira, a gente vai passar o pesponto, rebater, né? Passar a costura aqui a toda a volta prendendo e vai fazer a mesma coisa do outro lado. Estou bem, tô muito lindos os painéis, muito lindos, né? Eu tô aqui ansiosa pra pegar mais. Você acredita que eu fui na loja na... Que dia é hoje? Segunda? Na sexta. Eu fui na loja na sexta-feira e não tinha mais painel dos que eu queria. E aí tem esses... Eu peguei esse aqui pra fazer a videoaula.
Mas vai chegar painéis novos, tá, gente? De estampas novas lá no site. Então, vocês fiquem ligadinhas, fiquem espertas. Entrem direto lá no site pra vocês conseguirem ver as novidades de estampas que vai chegar pra esse modelinho de bolsa e pra outras bolsas no sintético também, inclusive a própria lancheira, tá? Vamos ter várias estampas novas aí pra vocês. Ó, fiz essa parte, vou retirar o excesso e a gente já vai fazer a outra lateral. Chama as amigas pra assistir. Tem muita gente que esse horário não consegue, né, fazer live, gente. Horário de almoço, de dar comida pro menino, pra menina. Seus sobrinhos já estão na escola?